Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos evoluindo no estudo da matemática. Agora eu quero trazer uma aula que é rápida, porém ela é de extrema importância para a nossa próxima aula, para o próximo módulo. Então nós vamos estudar agora rapidamente o conceito dos números primos. Preste atenção, porque é algo bem simples, bem direto. Nós precisamos desse conceito de números primos para evoluirmos na matemática. Então é uma aula pequena, porém direto ao assunto. Eu vou te ajudar, você vai entender e nós vamos que vamos. Bora lá! Então beleza, nós vamos falar aqui dos números primos e não tem muita coisa o que escrever, basta tentar entender. A definição de números primos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Um número, ele é primo. Quando que um número ele é primo? Ele é primo quando ele é maior, tá? Maior que 1, sempre ele será primo quando ele é maior que 1, e quando ele é divisível somente por ele mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, por ele mesmo, e não outros números, tá? Então, para que você entenda, é o seguinte. Então, o conceito dos números primos diz que ele tem que ser maior que 1, que ele seja divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, é muito simples, muito direto. Vamos pegar uns exemplos aqui, sei lá, vamos pegar um número 4. Bom, esse número 4, ele é divisível por quais números? Você concorda comigo que 4 ele pode ser dividido por 2, tá? 4 ele pode ser divisível por 1. 4 posso dividir por 4. Então, um 4 não é um número primo. Qual é a característica do número primo? Que ele seja divisível por 1, tá? Tem que ser maior que 1, divisível por 1 e por ele mesmo, somente. Um exemplo, vamos pegar o número 3. O 3 eu consigo dividir por 3. Beleza, então aprovou nesse teste aqui. O 3 ele pode dividir por 2? Não pode, porque quando nós falamos de números primos, nós estamos falando dos números naturais. Então 3 não pode ser dividido por 2, porque essa divisão não dá um número natural. Então nós temos que 3 é possível dividir por 3 e 3 também é possível dividir por 1. Então 3 é um número primo. Vamos pegar mais uns exemplos. Vamos lá. Vamos ver o número 2. O número 2, ele é um número par, tá? Ele é divisível por 2, que dá 1. E o 2 também, ele pode ser dividido por 1, que vai dar 2. O 2 é o único primo par que nós temos, tá? O único primo par. Isso é importante. O 1, ele é primo? Lembre sempre que o 1 não é primo. Por que que o 1 não é primo? Porque ele precisa ser maior do que 1, conforme eu coloquei aqui, ele precisa ser maior do que 1. E nessa relação, ele precisa ser divisível pela unidade, que é ele mesmo, tá? Então, ele não é maior do que 1. Então, para colocar aqui, basicamente, os números primos, vamos ver se você consegue fazer comigo. O 2 é primo, o 3 é primo. Qual o outro número que nós temos que é primo? O 5, o 7, o 11, o 13, o 17... E assim sucessivamente. Eu sugiro a você continuar escrevendo aqui. Coloque mais alguns. Então vamos ver aqui se realmente essa relação está certa. 2 eu posso dividir somente por ele mesmo, que é o 2, e pela unidade. O 3 posso dividir somente por 3 e pela unidade. O 5 posso dividir somente pelo 5 e pela unidade. O 7 pelo 7 e pela unidade. Então, esse é o conceito dos números primos. Foi uma aula bem tranquila. Vamos para o próximo módulo, para a próxima aula, que nós precisamos aplicar essa definição. Então, aguardo vocês na próxima aula, mas qualquer dúvida, vocês já sabem. É só entrar em contato. Tchau, tchau.